hoje será uma preliminar confraternização. Então hoje esse papo informal vai ser com o nosso facilitador e o nosso speaker, né, o nosso apresentador do Toronto Spiritist Weekend, é o Adenauer Novaes. Então, o Adenauer tem vários adjetivos que o qualificam para ser bastante breve, né? Então, ele tem a formação acadêmica como engenheiro, mas também psicólogo junguiano. Ele trabalha numa clínica de psicologia e ele também ensina nesse assunto. Enfim, é uma vida de bastante trabalho, de bastante estudo e dedicação, e que nós escolhemos como sendo um dos porta-vozes do tema do congresso, né, do 4º Toronto Spiritist Weekend, que tem como tema nesse ano Mental Health and Emotional Honesty. Então nós vamos estar debatendo, conversando, discutindo, e esse é o principal intuito de hoje. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Adenauer. Obrigada por estar aqui e fique no seu posto. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite para vocês. Também é um prazer muito grande estar aqui, né? Conversando sobre, como a Mira falou, sobre espiritismo e sobre psicologia. Há alguns anos atrás eu dava aula de filosofia para um colégio lá em Salvador para adolescentes. E era uma classe de cerca de 40 alunos. E eu falava sobre algum filósofo, não lembro exatamente qual, quando um aluno, lá no fundo, levantou-se e disse assim: professor, para que serve o espiritismo? E não se estava falando em espiritismo, era uma aula de filosofia, eu era professor de filosofia, nunca tinha falado de espiritismo, e foi uma surpresa para mim, no meio de uma aula, um aluno se levantasse e fazer essa pergunta. E eu nunca tinha ouvido essa pergunta. Para que serve? Porque as pessoas perguntam o que é o espiritismo. E ele perguntou para que serve e me pegou de surpresa. Eu parei a aula e pedi a ele uma semana para responder. Que eu responderia na aula seguinte, porque eu tinha que pensar. Não poderia ser uma resposta muito breve e feita de uma forma impulsiva. E aí continuei dando a aula, e aquilo para mim serviu como motivo de reflexão. Para que serve o espiritismo? Eu fui pensar nisso, e descobri que aquela pergunta se referia às minhas próprias indagações. Isso era a década de 80, e eu me indagava a utilidade prática do espiritismo, não para as pessoas, mas para mim. Para que servia aquilo? Não havia dúvidas quanto aos fenômenos espíritas, não havia questionamento quanto às bases filosóficas do espiritismo ou científicas, e ele me fez pensar sobre a utilidade prática na minha vida. Eu era professor de filosofia, tinha me formado em filosofia, e ao mesmo tempo era engenheiro de uma grande empresa. E o espiritismo entrava como uma busca pessoal. Mas aquilo tinha alguma utilidade. Quando eu fui, na semana seguinte, dar a resposta, a direção da escola parou as aulas
e juntou todo mundo no auditório. Para minha surpresa, a indagação que ele fez e o suspense que eu dei de só responder uma semana depois, mobilizou a escola e então eu fui falar para a escola toda sobre a utilidade do Espiritismo. E a utilidade tinha que ser em mim. O que o Espiritismo fez comigo? Não apenas uma mudança de crença, não apenas uma percepção diferente da própria vida humana, mas o que ele tinha feito em mim como cidadão, na sociedade. Foi para mim extremamente importante aquela pergunta, porque eu descobri que não era importante ser espírita, que ser espírita levaria ou deveria levar a um outro estado, que é a consciência de ser espírito. E foi sobre isso que eu coloquei, que o Espiritismo tem relevância, serve para levar as pessoas à consciência de que elas são espírito. Se não levar essa consciência, será mera crença, será mais uma religião, será uma filosofia bonita, servirá para fazer caridade, servirá para ocupar um espaço vazio do próprio Estado. Ele tem que levar o indivíduo à consciência de que ele é um espírito. E se o Espiritismo faz isso, aí sim, tudo muda na vida do espírita, na vida da pessoa. Aquela vontade de mudar o mundo, aquela vontade de ajudar as pessoas, é precedida de uma consciência de que se é espírito. E quando nós falamos em reforma íntima, o objetivo desse termo é levar a pessoa à consciência de ser espírito. Será que nós já temos essa consciência? Será que nós conquistamos isso? O espiritismo que nós praticamos alcançou essa finalidade ou ainda não? Se ainda não alcançou essa finalidade, nós temos uma trajetória longa aí. Uma trajetória que pressupõe alguns passos que eu vou apresentar aí. Que passos são esses que devem levar o espírito encarnado, que é o nosso caso, a alcançar essa consciência e simplesmente não utilizar o espiritismo para uma utilidade depois da morte? A maioria ainda usa o espiritismo como instrumento útil para depois da morte. Isto é, eu vivo bem aqui e asseguro uma situação boa depois da morte. Ou será que a utilidade não é para agora, não para o além, mas para o aquém? Então é sobre isso que nós vamos conversar. Ok? Entenderam? Eu selecionei essa frase de Jung, que talvez dê uma ideia de reforma íntima. Ele diz o seguinte: não se pode mudar aquilo que anteriormente não se aceitou. A condenação moral não liberta, ela oprime e sufoca. A partir do momento em que condeno alguém, não sou seu amigo e não compartilho de seus sofrimentos, sou o seu opressor. Quer dizer, essa frase, ela pode dar uma ideia de por onde começar a reforma íntima. Que geralmente nós começamos a nossa reforma íntima tentando mudar de comportamento, tentando mudar de atitude, porque acreditamos que o equívoco está na atitude, que a reforma deve ser de atitude, de comportamento.
E aqui ele propõe uma mudança não na atitude, é algo que é mais profundo. Não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou. Então, a reforma íntima deve começar com algo que se processa na intimidade do espírito e não apenas no comportamento, e que essa mudança daqui certamente terá reflexos no comportamento. Mas nós teimamos em mudar comportamento. Eu preciso mudar, eu preciso deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, eu preciso deixar de pensar isso, eu preciso deixar de sentir aquilo. Então a ideia de reforma íntima é algo externo e não algo interno. E vamos ver de que forma fazer isto. Não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou. Quando a gente tenta utilizar o espiritismo para mudar comportamentos, nós estaremos fazendo o mesmo que fizeram com o cristianismo. O cristianismo virou um instrumento para nos levar a ter uma boa etiqueta social, a sermos boas pessoas, boas no sentido de sermos politicamente corretos. Quando a proposta do espiritismo é mais do que ser politicamente corretos, é uma mudança interior. A cada encarnação, o espírito tenta mudar seu comportamento, sem perceber que esta mudança poderia ser mais profunda e, portanto, mais útil, que lhe trará melhores benefícios na sua evolução. Não se demoraria tanto se ele fizesse isto aqui. A frase continua: a condenação moral não liberta. Por que ele diz isso? Porque parte-se do princípio que aquela pessoa que nós vamos ajudar está errada. Parte do princípio que aquela pessoa que está obsidiada cometeu algum mal. E quando nós atendemos uma pessoa, quando nós vamos ajudar uma pessoa, ao pensarmos assim, automaticamente nós a condenamos. Automaticamente. Dificultando, inclusive, um processo de transformação ou de reforma íntima. Porque nós partimos do princípio que se sofre é porque fez alguma coisa de errado. E ele vai dizer que essa condenação oprime a pessoa, dificulta o processo de autopercepção de ser um espírito imortal. Que esse deveria ser o grande objetivo do espiritismo. O ponto central do espiritismo é levar as pessoas à consciência da sua imortalidade. Se eu condeno, não compartilho dos seus sofrimentos. Não uso a compaixão. Compartilhar sofrimentos é ter compaixão. Torno-me um opressor do outro, né? Nesse processo, então, de reforma íntima, o objetivo do espírito, encarnado ou desencarnado, é chegar a este ponto. É sair do autoconhecimento para chegar à autoiluminação. Onde o autoconhecimento é o conhecimento do que se passa na consciência. Depois desse autoconhecimento, deve-se buscar o que jaz no inconsciente, que são as nossas experiências de vidas passadas. E a partir do conhecimento da consciência do inconsciente, iniciar-se um processo de transformação, que é, dado o conhecimento de si, realmente promover mudanças significativas e aí alcançar isso que eu chamei de autoiluminação.
Eu relacionei aí 17 dimensões, onde esse processo de autoconhecimento deve considerar o reconhecimento dessas distintas dimensões, onde você deve refletir sobre em que estágio você se encontra como espírito no processo de evolução em relação ao seu corpo, a este corpo físico, em relação à energia sexual, em relação à sua capacidade de acolher, alimentar e ajudar o outro, na sua capacidade afetiva, de trocas de afetividade, na sua vida profissional, na sua participação como cidadão, na sua capacidade artística, na sua vida religiosa, no uso ou na relação com o sagrado, no reconhecimento de como funciona a sua mente, nos cuidados com a sua saúde, na sua relação com os seus pais, na sua capacidade de dizer sim, não, estabelecer limites na sua vida, na sua capacidade de estabelecer relações de amizade, no domínio e na educação dos seus sentimentos, na sua relação com a energia do dinheiro, a sua capacidade de inovar e de criar e de ousar na vida e a sua relação com a dimensão dos espíritos. Se há que analisar a existência, se há que analisar e promover uma reforma íntima, ela não é simplesmente o seu comportamento numa dessas dimensões, mas em todas essas dimensões, né? I quit. Ele já pediu demissão, Desistiu da vida, vamos embora. Desistiu. A questão é que o espírito não tem o direito de não viver. Não pode desistir. Não tem esse livre-arbítrio. Não tem esse livre-arbítrio assim, eu não quero viver. Encarnado ou desencarnado, ele tem que viver. Porque o contrário de vida não é morte, né? Então ele não morre, então ele não tem a opção da morte. Ele tem que viver. Então, Iris, você não tem saída. Se quiser desencarnar, não tem problema. Você vai ter que enfrentar isso, porque no mundo espiritual, volte aí, no mundo espiritual, o desencarnado também vive tudo isto. Isso é para encarnado e para desencarnado, não tem saída. Não tem opção de dizer, olha, eu vou pular fora do barco, eu desisto, atrasa, só faz atrasar, né? Volte aí. Eu não me lembro, você passou por todas elas, mas eu não consegui me lembrar a distinção entre a criativa e a artística. Aqui é arte, incluindo toda a capacidade de perceber essa linguagem diferente de comunicação que é através da arte. Música, pintura, tudo que diz respeito à arte está aqui. Como anda isso em você? Bom, aqui é lidar com o novo, o criativo, com as diferentes e múltiplas possibilidades de viver, de fazer, de ousar. Então aqui é criatividade para sair do atavismo, do padrão. Aqui está a transgressão, está aqui na capacidade criativa do indivíduo, né? De transgredir. Uma seria a percepção para a arte, a outra seria a criação da arte. Seria isso? Podemos entender assim, que aqui é fazer algo novo. Aqui é viver uma dimensão não racional, uma dimensão que foge da lógica, porque a arte não é lógica, ela alcança uma outra parte da nossa mente, né? Aqui não, aqui é o novo.
Esse processo que o Espiritismo deve levar, que eu estou chamando de iluminação interior, e eu coloquei em letra minúscula, é uma nova forma de lidar com o divino. Existem 3 maneiras do ser humano lidar com Deus. A primeira maneira, a mais primitiva e a mais comum, é o pedir e o agradecer. Isso nos coloca sempre numa posição de subalternidade, de inferioridade e de não reconhecimento das capacidades divinas no próprio espírito. E isso dificulta essa descoberta de uma marca divina que todo ser humano, todo espírito possui. Então, quando nós lidamos com a divindade, sempre esperando, sempre pedindo, ou agradecendo pelo que recebeu, sendo grato a Deus, nós não vamos descobrir os potenciais do próprio espírito, porque tudo é entregue a um Deus externo. Então essa é a maneira mais primitiva de lidar com o divino. E isso vem desde o tempo das cavernas, né? Existe uma segunda maneira de lidar com Deus. Seria estar louvando, engrandecendo o divino. Essa também é uma forma de distanciar o espírito do divino, da divindade. E aqui está um processo que deve levar à terceira forma de lidar com Deus. E eu perguntaria a vocês, que terceira forma é essa? O que vocês propõem como forma de se relacionar com Deus? Como deve o Espírito estabelecer essa relação? Identificação. Explique-me o que é isto. Identificar-se. O que eu entendo por identificação é que não existe uma separação, uma descontinuidade entre o meu espírito e a divindade. Existe uma comunidade entre elas. E assim como fora, assim dentro. Sim, concordo. Só não pode ser entre o meu espírito, porque eu não tenho um espírito, né? Eu sou. Então eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Então você propõe que a relação do espírito com Deus é uma relação de identidade, de não descontinuidade. Ok. Essa é a relação. E essa relação de conexão implica em que? Na prática. Implica em primeiro lugar. Vamos começar com a primeira que me veio à mente, que foi responsabilidade. Responsabilidade. A segunda que me veio à mente foi alegria. Alegria. A terceira que me vem à mente é uma de realização. Então eu te pergunto, como é que você fala com Deus dessa terceira forma que você está chamando de identificação? Como é que você conversa? Eu não preciso conversar. O que é que você faz então? Que nem aquela pergunta do meu aluno, para que serve essa terceira forma? Para mim não é eu falar, é eu ouvir. Para quê? Para que eu possa, então, efetuar ou tornar presente no meu campo de existência a manifestação divina que cabe a mim. Para quê? Para quê? Não importa. Eu vou lhe explicar. Para quê? Eu vou lhe explicar por quê, o para quê. Eu esqueci seu nome. Eline. Nós costumamos, não só quando nos referimos à divindade, querer saber por quê. Por quê. E
E o porquê sempre nos leva ao passado. E o para quê sempre nos leva ao futuro. Então eu peço a vocês que tentem substituir nos seus questionamentos íntimos sobre qualquer tema, espírita ou não, o porquê para o para quê. Para quê? Para que isso está me acontecendo? Não por que isso está me acontecendo. Para quê? Não é porque você me fez isso, para que você me fez isso? Não é porque tal pessoa entrou na minha vida, mas sim para que tal pessoa entrou na minha vida. Para quê? Para quê? Então explico-me. Se na primeira forma primitiva eu me relaciono com o divino pedindo ou agradecendo, é para que ele me livre, me substitua a minha iniciativa, faça por mim. Então é para isto. É para manter uma relação de subserviência em relação ao divino. E isso promove uma certa inércia social, um certo temor de viver, porque eu tenho um protetor que é Deus. A segunda forma, para que eu louvo? Eu louvo para obter também alguma vantagem, porque eu engrandeço esse Deus. É como se eu vivesse bajulando, é para isto. Daí a minha pergunta, para que identificar-me com o divino? Para quê? Porque o divino está em mim. Se o divino está em mim, eu me identifico com ele. Para quê? O divino é puro amor, é essência, o hálito. Isso. O hálito que está ali, ele é divino. E se esse divino está dentro de mim, se esse divino é puro amor, porque é isso que Deus é, Isso. o amor na sua essência, eu tenho esse amor em mim. Então, um dos caminhos da iluminação interior é eu encontrar esse amor para iluminar. É através do alto amor que eu vou poder começar a me conhecer. Sandra, para que esse amor? Para quê? Porque... Não, por que não? Para quê? Para eu ser feliz. Para você. Para mim poder ter a plenitude do meu ser. Isto. Então deixa eu ampliar o identifique-se e o auto-amor. Para realizar não a mim. Para realizar o divino. A terceira forma de se relacionar com Deus é fazer o que eu acredito que seja Deus. Ao invés de pedir para mim, ao invés de louvar, eu vou realizar na vida o divino. O que é que Deus quer para você? Eu vou fazer isso. O que é que Ele quer para mim? Eu vou fazer isso. O que é que Ele quer para a sociedade? Eu vou fazer isso. Então, eu me torno a representação do divino, materializando a obra de Deus. Iluminação interior é a descoberta desta capacidade de fazer aquilo que eu antes entregava ao divino. Entenderam? É realizar a obra de Deus. Quer me identifique, quer eu esteja em plenitude, quer eu ame, eu preciso agora ocupar aquele lugar que eu entregava a Deus. É a terceira forma de se relacionar. Quando eu faço isso, eu potencializo o espírito que eu sou. É como se eu passasse a exigir de mim os atributos que antes eu emprestava ao divino.
Esse processo de iluminação interior é o caminho do amor na consciência. Por que eu coloquei isso? Porque o amor é um sentimento. O amor não tem lógica. O amor não tem razões. Não existe uma razão para se amar. Ama-se porque se ama. É algo que sai da racionalidade, da lógica humana. Quando você ama uma pessoa, você deve considerar que isso sai da racionalidade, da lógica. E a iluminação interior é você tentar trazer o sentimento para a consciência, para a lógica. Se você ama uma pessoa, não tem razão por amá-la. Se você tem uma razão para amar uma pessoa, isso ainda não é o amor. É um sentimento. Mas se está baseado em alguma particularidade do outro, não é esse amor que eu me refiro aqui. Quando você tenta trazer o sentimento de amor, que é algo não lógico, para a consciência lógica, você está encontrando-se com essa iluminação. Deu para entender? Ou eu estou falando grego? É como se, por exemplo, eu falo que eu amo a minha filha, porque ela é a minha filha. Então, Isto. atribuindo, Não é este amor. não é esse amor. Não. Apesar de Esse é o eu amor de mãe, mas não é este amor. não é esse. Esse amor tem razões. Exato. É um amor muito bonito, mas ele tem razões. E se não fosse minha filha, eu amaria? Não. Não é esse amor. Esse aqui é o amor incondicional. Alguém aqui ama alguém incondicionalmente? Ama de graça. A pessoa até pode nem gostar de você, mas você ama. A pessoa pode até te machucar, mas você ama. Alguém ama assim? Hein? Você tem uma razão para se amar. Não. Sabe por quê, Sodep? Não. Porque é condição sine qua non para a existência do espírito ele se amar. É condição sine qua non. Então há uma razão. Esse não. Se você quer amar a Deus, você precisa primeiro amar uma pessoa. Sem amar uma pessoa, você não sabe o que é amar o divino. Ou seja, a pessoa como instrumento para as coisas. A ponte. Sim, sim. Então, se você se ama, se eu me amo, logo, Não. eu posso amar o divino. Não. Não, isso é um sofisma. Eu me amo é um sofisma. Jesus ensinou que a gente ama a si mesmo, Isso. ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Isso não vem de Jesus. Isso é anterior a Jesus. Isso é Moisés. Então vou amar o meu anjo da guarda. Muito esperto, né? Muito esperto. Sem nenhum interesse. Muito esperto. Quer dizer, você não tem razão nenhuma para amar seu anjo da guarda, né? Que tal você amar seu obsessor? Também. Ah, também. Quer ser o próximo. Então, Anda ali no São José, olha só. ame. É preciso. Eu sou É preciso amar uma pessoa. Uma pessoa. Quer seja encarnada, quer seja desencarnada, com quem se estabelece uma relação entre ambos. Se não passarmos por essa condição, não alcançaremos amar o divino. E é isso aqui que eu estou colocando, ó. É trazer esse amor para a consciência. Diga, Sodep. Eu posso inverter então uma coisa? Diga. O Criador, Sim. logo,
nos criou, o Sim. universo, né? Sim. Tudo. Então, se eu tenho o meu Criador, ele sabe onde eu estou. Sim. Não sabe? Sabe onde eu estou. Logo, eu não necessariamente eu vou estar clamando por ele, porque eu sei onde ele sabe onde eu estou. Sim. Logo, o que eu fizer pelo próximo, ou lutar, procurar fazer o bem, a seja quem for, usando realmente o meu amor interior, eu tenho a proteção desse divino. Ele está me amando e eu inconscientemente estou amando o meu Criador. Porque ele sabe onde eu estou. Você está falando coisas... Não, você não está errado. Você está falando coisas distintas e juntando no mesmo caldo. Pense assim. Quando você fala em Deus lhe proteger, você está estabelecendo para você uma eterna fragilidade. E você está atribuindo ao Criador essa responsabilidade de lhe proteger. Quando você diz Deus sabe onde você está está atribuindo ao divino uma característica como de um GPS. Não, eu estou acreditando que ele sabe, né? Pois é mera crença, Sodep. Mas pense assim, para a gente não caminhar muito nessa direção aqui, para essa daqui. É preciso que você tenha um sentimento e traga esse sentimento para a sua consciência lógica. Isso quer dizer que nos atos comuns da vida, você vai tentar utilizar este sentimento. Quando você está dirigindo um carro, que é um ato lógico, racional. Quando você está fazendo um Cooper, cuidando do seu corpo. Quando você está trabalhando profissionalmente, quando você estiver aqui no centro fazendo o que você faz, tente trazer esse sentimento que você experimenta por uma pessoa, portanto não é algo teórico, não é aquela teoria, né? É um sentimento real, traga para os atos comuns da vida humana. É isso que está aí. Diga-lhe. O que eu estou pensando é assim. O natural para nós é amar, não é não amar. Está na nossa natureza. A gente tem que fazer uma força imensa para não amar. Então, o que eu vejo aí é que isso daí é uma questão de conscientizar esse fato em nós. Que nós, na verdade, amamos, amamos naturalmente, amamos como uma fonte que jorra de dentro de nós. Toda doença, todo mal-estar que a gente tem vem daqui, a gente queria botar uma tampa em cima disso, mas é uma força danada. Daquele ali eu não gosto por causa disso, desse aqui não vou com a cara dele por causa disso ou daquilo, não gostei. A gente tem que fazer uma força imensa. Quando a natureza da gente, que eu entenda, a natureza é amar. Então, na medida que eu me conscientizo disso, em cada encontro ou não encontro que eu tenho na minha vida, então eu passo a potencializar tremendamente. Veja, não, naturalmente nós não amamos. Não mesmo? De jeito nenhum. O amor é um sentimento que o espírito vai aprender a construir e integrar as suas capacidades. Não. Nós fomos criados simples e ignorantes. É assim que o espírito é criado. Amar é algo que vai pertencer a uma fase muito adiante da sua evolução. Que na fase que nós estamos já é possível experimentar essa capacidade, porque foi adquirida, conquistada, construída. Mas naturalmente não amamos. Naturalmente nos relacionamos. Porque para o espírito chegar a essa condição, ele antes passa pelas relações sensoriais. As relações sensoriais vai levá-lo a relações de grupo. As relações de grupo vai levá-lo às relações afetivas. As relações afetivas vai levá-lo a aprender a amar.
Amar já é um estágio mais adiantado da evolução do espírito. Mas se Deus é uma questão de descobrir o amor que sempre existiu em você, que foi colocado lá por Deus, que é aprender. Podemos pensar que é uma descoberta, mas aí a gente vai ter que admitir que nós somos perfeitos. É isso? Sim, é a semente de Deus, de nós é perfeito. Então, se a gente partir deste princípio de que a gente é perfeito, sim, mas eu vou partir do princípio do Livro dos Espíritos. Nascemos simples e ignorantes, não perfeitos. Nós temos a potencialidade de ser Potencialidade. Vamos. Essa semente ainda não é isso aqui, é algo a ser construído. Porque aí nós vamos ficar na dialética. Somos perfeitos ou somos simples e ignorantes? Qual das duas? Aí eu parto do princípio de que o espírito tem que integrar, ele tem que construir. Ele não é perfeito. A perfeição é uma tendência, um arquétipo. A perfeição não é algo inerente ao ser. É uma conquista. Se nós fôssemos perfeitos, no Livro dos Espíritos estava lá, ó, nascemos perfeitos com todos os potenciais. Não. Mas você fez uma conclusão que o fato de a gente ter a semente de amor em nós significa que nós somos perfeitos. Não era essa a interpretação. Não? Então, se a interpretação é que a gente tem a semente, nós temos a semente de tudo. De tudo. E se a gente partir do princípio que nós temos a semente, nós temos a semente do amor, mas não o amor como uma semente não é a árvore. Não é. Semente é semente, árvore é árvore. A semente, para ser árvore, ela tem que integrar uma série de substâncias para se tornar árvore. O amor, para existir, o espírito tem que integrar. Integrar. Né? Se não integrar, essa semente jamais será isso aqui. Então, só uma pergunta voltando bem na origem e usando o seu para aqui. Sim. Para que nascemos simples e ignorantes? Tem que perguntar a Deus. Deus tem que perguntar aos espíritos, porque foram eles que disseram. O espírito nasce simples e ignorante. Está lá no Livro dos Espíritos. Agora, para que eu estou tentando descobrir, né? É para evoluir. Agora, o propósito disso tudo transcende o meu conhecimento. Diga, Mila. Deixa eu ver se eu entendi direito, então. Então, Até o terceiro slide, né? Vamos ver. vamos dar 2 segundos, porque isso eu não vou receber as respostas agora, mas enfim. Sim. O divino está em mim, a semente está em mim. Deixa eu estou me organizando. A semente, né? Eu estou partindo do pressuposto. A semente do amor está dentro de mim, como o divino está em mim, mas eu fui criada simples e ignorante, com a chance do livre-arbítrio nas minhas múltiplas vidas, de ser exposta a experiências que vão me ajudar a amadurecer, a desenvolver a semente do amor, a desenvolver a semente das escolhas que eu fizer. E isso vai me ajudando a evoluir, nunca a ir para trás, a evoluir. E as vidas múltiplas são exatamente isso, para estar desenvolvendo essa semente que está ali. Potencialmente está ali, vai depender das minhas escolhas, do meu trabalho, da minha atividade, enfim, para que isso se torne cada vez mais um amor maduro, que é um amor sem ter razão, é um amor pelo amor, que é o amor divino. Ama por ama. É por aí, mais ou menos? Sim e não, Mila, porque algumas coisas que você diz são muito românticas e poéticas. Né? Quando a gente fala assim que o amor de Deus está dentro da gente, isso é bonito. Mas a consciência precisa entender isto. E a minha intenção é que esta consciência que precisa entender isso, se inunde disso aqui.
adquira isso aqui. Não basta a gente saber que o amor é real, é preciso sentir. Se não sentir, o espírito não vai evoluir. É preciso sentir. Não basta você saber que a gente deve amar ao próximo. É preciso que você sinta isso, sentir. Se não sentir, não evolui. Não basta você saber as coisas, é preciso você vivenciá-las. E a intenção aqui é que esta iluminação, o Espiritismo, deve ser útil para que o que eu sinto esteja na minha consciência e não o que eu sei esteja na minha consciência. O que eu sinto venha para a consciência. A fala é esta. Diga, pernambucana. Como nesse estágio evolutivo que a gente está atravessando, como encontrar esse Deus interior fazendo um balanço com o narcisismo? Sem que, assim, deixa eu melhorar minha pergunta. Como encontrar esse Deus interior na gente sem deixar que a gente caia novamente, como antigamente a gente caía nesse narcisismo, nesse demasiado amor próprio? Tem um filósofo que eu gosto muito. Para mim foi um dos maiores filósofos que a Alemanha já produziu. Ele tinha um amor pelo Cristo incomparável. Eu nunca vi amar tanto Jesus. Aliás, ele não amava o Cristo, ele amava Jesus. Ele criticava o Cristo e amava Jesus. De quem eu estou falando? Alemão? De Nietzsche. Nietzsche amava Jesus e criticava o Cristo. Ele escreveu alguns livros, e um livro especialmente sobre Jesus criticando o Cristo. Ele escreveu um livro chamado O Anticristo, que é o que fizeram com Jesus. E atendendo a sua pergunta, ele escreveu um outro livro chamado Humano, Demasiado Humano. E ele postula que o espírito, e ele usa a palavra espírito, só que a palavra espírito para ele não é o que nós chamamos de espírito, era o espírito humano. O espírito deve valorizar-se, pagar um preço por essa valorização. Pagar um preço. É como o cirurgião. O cirurgião só corta o tórax de uma pessoa se ele se imbuir de um poder. É o risco da vaidade, o risco de se achar o próprio Deus, o risco narcísico. O espírito tem que correr esse risco. O espírito tem que se considerar a legítima representação da divindade. Nada há maior do que você, espírito. Nada maior do que qualquer espírito sobre a terra. É a obra-prima de Deus, o espírito. É o que existe de máximo, é o espírito. É o ser humano, encarnado ou desencarnado. Isso tem um risco, claro, mas nós temos que pagar um preço por viver. A vida exige isso. E há o risco de se tornar narcísico, há o risco de ser egoísta, há o risco de envaidecer-se, mas o espírito, ele é lançado ao mundo para viver, ele não tem a opção de não viver, então ele tem que correr esse risco. Como você amaria sem ter razões? Como você saberia que você está amando sem razão? Como é seu nome? Raquel, eu vou te dar um exemplo de amor sem razões. Um exemplo pessoal. Tem uma pessoa que eu amo incondicionalmente. Incondicionalmente. E eu descobri que o amava incondicionalmente depois que ele fez muita coisa contra mim. Eu me lembro que eu tinha uns 20 anos e ele tinha 17, 18 anos. Ele me deu uma surra, mas eu continuava gostando dele. Eu me achava até estranho, como se ele me bateu, me machucou, e eu gosto dele. Ok.
Crescemos juntos. Eu arranjei um emprego para ele, ele deu um desfalque e na empresa ele disse que foi eu. Mas eu continuava gostando dele e não teve jeito. Hoje ele tem... Eu tenho 58 anos, ele tem 55. São 3 anos de diferença. Eu amo incondicionalmente. Ele não vale nada. Não vale nada. Minha mãe, quando o aceitou para reencarnar, deu uma passada no umbral, pegou ele e botou na reencarnação. Mas eu amo esse meu irmão incondicionalmente. Incondicionalmente. De graça. E não é porque é meu irmão, porque eu tenho pessoas muito mais queridas fora da família do que na família. Mas ele é especial. É sem razão. Eu não encontro razão. Por que eu gosto daquele indivíduo tanto? Ama-se porque se ama, incondicionalmente. Mas a razão pode vir de outras vidas também. Você não tem consciência nessa vida. Certamente. Daí existe uma razão. Daí existe Não está. Essa razão não está na consciência. Não está. Se está na consciência, vou repetir a fala. É preciso que o amor que se sente, não o que se imagina, o que se acredita, o que se sente, traga para a consciência nos atos da vida comum. Não apenas na relação com o outro espírito. E se você não sente isso? Posso dizer uma palavra forte? Posso? Meus pêsames. Se não sente. É preciso sentir. Incondicional. Mais do que... Não, antes do incondicional. Eu estou falando só do amor. É preciso sentir. O espírito precisa dessa dimensão do sentimento. Porque nós não conhecíamos essa dimensão. Se você olhar para a história da humanidade, você vai ver até a Idade Média, até o século XVI, o espírito na Terra, trazendo aqui para a Europa, que seria o lugar onde estavam os espíritos mais adiantados, na Europa. O que o espírito sentia? Temor, competitividade. A vida sensorial predominava sobre a vida racional. Veio o século XVI, veio o cartesianismo, o racionalismo, o iluminismo, e inaugurou-se a idade da razão. O espírito penetra na dimensão racional. Ele diminui a sua crença em Deus e passa a acreditar nele. Ok. Vem o espiritismo, século XIX, descortina de uma forma melhor o espiritual junto com o racional. Mas cadê o sentimento? Onde está? E nós estamos penetrando no século XXI, na necessidade do sentimento, de valorizar o sentimento, não as emoções, os sentimentos, distinguindo emoção de sentimento. Emoção sendo algo instintivo, o espírito ele experimenta emoções ao longo das suas vidas, mas sentimento ele vem experimentar de um século para cá. Sentimento, sentimento de amor. E é preciso sentir. Se ainda não sentiu, tem muitas encarnações à frente para sentir. Amar as pessoas, amar a vida, desenvolver o amor fati. Conhecem o amor fati, né? Nunca ouviram essa palavra? F-A-T-I, amor fati. Não acredito. Nunca ouviram falar do amor fati? É baiano isso? Pernambucana já ouviu falar de amor fati? Não que eu me lembro. Não na sua vida. Ok, vamos lá. Não acredito. Não, só Depp nunca ouviu falar de amor fati. É o amor Fátima? Não. Tô tentando. Raquel já ouviu falar de amor fati. Dona Sandra já ouviu falar de amor fati. É outro. É uma palavra latina. F-A-T-I.
Não. A palavra fatídico vem de fati. Está relacionado. Porque o que significa fati? Não é de fato. Você veja como o suspense é uma coisa boa, né? Nunca ouviu falar do amor fati? Nunca ouviu falar do amor fati? Você vai encontrar aí no Google que o amor fati é o amor ao próprio destino. Fati quer dizer destino. Feito. Eu sei em latim. É o amor ao que você constrói como próprio destino pessoal. É amar a própria vida que se constrói. Não é a vida física, não. A vida que se constrói. Isso é amor fati. Não, ainda falta o terceiro aqui. Ó, esse é o 5º slide. Tem uns 800 aí pela frente. Ainda bem que tem bateria, porque eu falei isso daí. Mas nós estamos conversando e baiano não tem pressa, né? Ele vai por aqui, por ali. Daqui a pouco puxa a rede. Baiano é assim, se você não der tempo para você fazer as coisas hoje, deixe para amanhã. Esse é o baiano. Se amanhã não der tempo de fazer, deixe para depois de amanhã. Se depois de amanhã não der tempo de fazer, não precisa fazer mais, né? É baiano. Iluminação interior representa a espiritualização no olhar sobre o mundo. Isso aqui eu tirei de Emmanuel. Emmanuel prefaciou um livro de André Luiz, que é best-seller, chamado Nosso Lar, vocês já leram, né? E Emmanuel diz lá no final do prefácio que nós precisamos de espiritismo. Nós precisamos de espiritualismo. Mas nós precisamos muito mais de espiritualidade. Isso aqui é espiritualidade. É uma percepção do mundo a partir do paradigma de ser espírito. Espiritualizar, espiritualidade, espiritualização é um lugar em que a gente se coloca como espírito e olha o mundo como espírito, olha a realidade como espírito e não como quem está submetido a um corpo que acredita que tem espíritos. Não, eu sou um espírito e estou vivendo uma experiência corporal, mas eu sou espírito, todos são espíritos. É tentar enxergar isso aqui. Eu atendo pessoas, sou psicólogo há 20 anos. E para mim é indistinto eu estar numa reunião mediúnica e conversar com uma entidade através de um médium ou atender uma pessoa sentada à minha frente no meu consultório. São espíritos. É esse olhar. São espíritos. Como o Mila, que trabalha com crianças, são espíritos. Somos todos espíritos. A sociedade é uma sociedade de espíritos. Para isso serve o Espiritismo, para nos levar a essa percepção de que estamos vivendo uma experiência espiritual. Estamos vivendo uma experiência espiritual em cada ato nosso comum da vida humana. Estamos vivendo experiências espirituais, porque, como colocou Allan Kardec, a vida na Terra é cópia da vida espiritual, é cópia. Descobri que o problema do autoconhecimento
parte desses 4 vetores, que são uma espécie de dificultadores do processo de autoconhecimento. E o grande dificultador chama-se culpa. Culpa é um poderoso mecanismo psíquico que atrai a obsessão espiritual. Culpa. Definitivamente não se culpe. A culpa atrai a obsessão, atrai a doença, atrai o desequilíbrio, atrai a desordem mental. A culpa enviesa o seu destino. A culpa impede que você ame. A culpa. Foi por essa razão que eu escrevi um livro chamado Felicidade Sem Culpa. Felicidade sem culpa. Absolutamente nada do que eu faço eu me sinto culpado. Nada. Principalmente nas coisas erradas que eu faço. Não me sinto culpado. De jeito nenhum. Nas transgressões, não me sinto culpado. O que vocês acham disso? Não é uma irresponsabilidade? Como é possível? Parece psicopatia, né? Pode me ensinar, não. Quer aprender. Quer aprender. Você ainda vai precisar de algumas encarnações, eles. Diga. Estou pensando aqui, para eu não me sentir culpada nas minhas transgressões, o que eu devo fazer? Para que isso? Para eu... Ok. A minha pergunta não saiu direito, mas é a resposta que eu quero dar. Para eu não me sentir culpada pelas minhas transgressões, qual é a única coisa que eu posso fazer? Assumir responsabilidade por Sim, elas. exato. Perfeito. Eu, quando transgrido, eu quero transgredir, sei que estou transgredindo, avaliei as consequências, quero transgredir e estou disposto a assumir total responsabilidade pelas consequências legais dessa minha transgressão. Não tenho culpa, porque sou responsável. E jamais deixaria de transgredir com receio das responsabilidades, porque para mim aquela transgressão é muito mais importante do que a não transgressão. Por isso que não há culpa. Então, assumir a culpa não é ser corresponsável. Não. Por ser responsável, eu não tenho culpa? Não. Não tenho culpa. Olha. Tá? Yeah. Bom, o que é que vem? Assuma a responsabilidade. É assim, você está ali escrito na placa ali. Não vire à esquerda. Tá? Mas você resolve fazer isto. Avalia as consequências. E faz com a maior tranquilidade. Lá adiante vem um guarda e lhe multa. Você chega para ele e diz, muito obrigado. Isto é responsabilidade. E qualquer coisa no percurso advinda da escolha feita será plenamente assumida por você. Não há culpa, há responsabilidade. Mas se quando você faz a curva, você sem ver, atropela uma pessoa e mata aquela pessoa. Eu tenho que assumir responsabilidade por isso. Tenho que ser preso. Você fez? Tenho que ser preso. Sim. Tenho que pagar todas, hein? Você não vai sentir remorso? Provavelmente sim, se aquilo não foi dimensionado. Sim, você não Sim, sabia. Mas isso aí está num outro nível. Eu estou falando aqui agora, você não sentiria remorso? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Remorso não é um sentimento de culpa? São dois sentimentos diferentes. Para mim não é. É porque, Remorso vem da culpa. porque talvez a perspectiva que você utilize não é a que eu uso. Porque veja, o sentimento de remorso é um sentimento de reconhecimento da incapacidade de avaliar certas consequências danosas a alguém. Reconhecimento. Bom, culpa é... Olha o que está embutido aqui nesse sentimento. Eu mereço castigo. Entende a diferença? Mas remorso também. Não. Remorso não. Remorso não é eu não mereço castigo. O remorso, eu estou reconhecendo que eu fiz uma coisa errada. Sim. Estou me arrependendo. Sim. Por isso que eu tenho remorso. Isto. Então, o remorso é que vai me levar à minha salvação de mim mesmo.
Sim, mas não punição. Remorso é uma... Existe uma punição, com certeza. Não, existe uma educação. Não. É o meu sofrimento que eu tenho ao sentir o remorso. Aí veja, Sandra. Não. Separe remorso de culpa quando você vai colocar processo educativo em remorso e processo punitivo em culpa. Tente fazer essa separação. Isso é fundamental. Porque o espírito foi condicionado ao longo das suas encarnações a querer uma punição pela culpa. Veja como as pessoas fazem. Quando tem uma doença, o que é que eu fiz para merecer isso? Olha o pensamento claro, límpido de que a doença é uma punição. Eu mereço sofrer. Tudo isso é processo punitivo. Ao passo que, se eu fiz uma coisa conscientemente inadequada e assumo responsabilidade, eu vou querer da divindade um processo educativo, não punitivo. Pela ignorância. Mas a divindade, ela não pune. Quem pune é você. Isto. Mas é aí que vem a dor, a culpa, vem do sofrimento que nós mesmos... Exatamente, aqui, ó. Para mim, ela faz parte do processo. A culpa? Não. A dor que vem da culpa, que depois vem o remorso. Para mim, a culpa, ela é uma parte do processo necessário ainda no... Não. Elimine a culpa. Elimine. Porque você ou nós fomos acostumados a querer punição aqui. E achar que merecemos ser punidos. Não merecemos ser punidos por nada. Porque a favor do espírito deve vir a condição de ignorante. E o que seria então a culpa? O que seria o sentimento de culpa sem ter a racionalização de assumir as consequências? Culpa, sofrimento, está aqui. Culpa é sofrimento, punição. E que a gente deve eliminar isto. Você pode ficar muito tempo na culpa, pelo que eu estou entendendo. Porque a culpa, ela meio que te afoga. Lhe afoga, lhe oprime, lhe faz sofrer, atrai punição, atrai obsessão. Ao passo que o remorso, eu acho que ele te ajuda a buscar um processo de educação. E você não se afunda. De regeneração. Você exatamente. sofre de certa forma, mas eu acho que é uma forma diferente de... Uma forma ativa e outra passiva. Eu acho que pode ter que o remorso para mim de novo. O remorso é um sentimento que leva a reconhecer o equívoco que você cometeu, a falta de elementos para avaliar os seus atos, e aí você se dispõe a refazer, recomeçar, aprender. Isso é remorso. Enquanto a culpa é: eu estou errado, eu sou inferior, eu mereço ser punido. É isso que eu quero eliminar, essa ideia. Então, na verdade, para mim, pode ser semântica, mas culpa vem da palavra de reconhecer que você é culpado pelos seus erros. E isso, para mim, é o primeiro passo para se ter responsabilizar-se. Então, para mim, esse aspecto da palavra culpa, que é o reconhecimento que você errou, que você é culpado pelo seu erro, precisa existir. O que você está falando é que esse reconhecimento não precisa levar a outros sentimentos punitivos. Certo. Porque a culpa, o problema todo é que a palavra culpa tem que existir no sentido do reconhecimento do erro. Eu entendi o que você disse. Eu esqueci seu nome. Jô. Eu entendi o que você disse. É exatamente o que você disse. Aí, o que eu proponho? Vamos retirar o termo culpado, porque é um termo viciado pelo próprio espírito. Entende? O que você disse está perfeito, é isto mesmo. Eu só proponho retirar a palavra culpa ou culpado. Vai ser responsável. Responsável. Entendeu? Educação. Para inserir a ideia de educação, então, o espírito deve se sentir responsável pelo ato equivocado. Eu até tiro errado, para sair da dialética erro e acerto, para colocar equívoco,
Porque eu vou partir do princípio máximo de que o espírito é ignorante. Não podemos usar essa desculpa para sempre, né? Nós somos ignorantes. Para sempre. Para sempre. Jô, para sempre. Para sempre. Sabe por quê? Olha porque para sempre eu devo usar isso a favor do espírito. Para sempre. Quando você tem um filho, e esse filho de 1 ano de idade derruba um copo de vidro e quebra. Existem várias formas de você resolver essa situação. Tem gente que pune, que bate na mão da criança, tem gente que só fala, tem gente que faz com que a criança pegue. Tem várias maneiras de quê? De punir ou de educar? De educar. Ok. Eu sou a criança. Eu sou o espírito que ainda precisa aprender. Eu não quero ser punido. Eu quero ser educado. E evoco para isso essa condição de ignorância ou inabilidade, ou não ter integrado aquele saber. Eu só vou cometer atos que resultem em prejuízo por causa da minha ignorância. No dia que eu tiver integrado o saber, eu já não vou fazer daquela forma. Vou dar outro exemplo. Jesus tinha 12 apóstolos e um enforcou-se. Ficaram 11. Na hora de levar adiante a sua responsabilidade, só ficou um. Só ficou um, que foi João, que era um jovem, 17 anos de idade. Ok. Todos os outros, não conheço, não sei quem é, e ele se viu ali na cruz sozinho. Só tinha João e a mãe dele. Tá bom. Jesus desencarna e pretende levar sua obra, porque senão, dentro do judaísmo, Jesus não era cristão, era judeu, ia morrer. Ele chamou quem para dar continuidade à obra dele? Os que sabiam da existência dele, os que tinham presenciado milagres. Ele chamou um assassino. Jesus chamou um assassino. Por que chamou um assassino? Porque esse assassino ignorava. Ele não chamou os que sabiam. Ele não chamou os que sabiam. E essa é a diferença do benefício da ignorância. Ele reconheceu em Saulo de Tarso um indivíduo que poderia fazer o que ele queria. Mas era um indivíduo que ignorava, faltava para ele integrar o saber das lições. Ele não escolheu quem sabia. Evoque sua ignorância. Ela vai lhe proteger à punição. Punição que eu concordo com o que Sandra disse. Punição que o próprio Espírito faz consigo mesmo. Tem a mensagem do Espírito André Luiz, que ele diz assim: Deus é amor e não pune criatura alguma. É a própria criatura que, pelos conceitos equivocados a respeito do próprio Deus, se pune e se corrige. Isso é André Luiz. Evoque sua ignorância, sim. Porque no dia que você de fato souber, você não faz mais. Se ainda faz, é porque não integrou. Ou é mal intencionado. Hein? Ou é mal intencionado. Se é mal intencionado, ainda não integrou. Ainda é ignorante. Então, isto aqui dificulta o autoconhecimento. E os medos? Eu estou perdido no horário, são 9h20, né? Não, são 9h20, horário mundial de Salvador.
Horário referencial. Ah, tem um relógio ali. Tem um atrás de você. Estamos 1 hora atrás de Salvador. Rapaz. Salvador. Quem aqui conhece Salvador? Quem não conhece, levante o braço. Perderam metade da encarnação. Metade da encarnação. A outra metade perderam se não leram o melhor livro espírita que existe. Qual é? Qual é o melhor livro espírita? Aquele que fala da essência do espiritismo. Não, não é o livro dos espíritos. Não é o Evangelho. Não é a Gênese. É um livro que se você lê, não, é um livro que se você lê, você não quer parar, você quer voltar, ler de novo. Esse livro se chama Paulo e Estevão. O melhor livro espírita que existe. O que é isso? Uma baiana. Uma baiana postiça, porque isso não é cor de baiana. Os medos que o espírito tem decorre, claro, também da sua ignorância. O medo de ousar, o medo de viver, o medo da morte, o medo de fazer as coisas de um modo como o espírito que é. Então, os medos acumulados ao longo das encarnações dificultam o autoconhecimento. Quem tem medo da morte tem medo da vida, porque não tem um olhar como espírito para a própria vida. Não tem um olhar como espírito. Ainda não integrou a morte do corpo. Ainda não entendeu que a morte do corpo fecha um ciclo que jamais se repete. Isto quer dizer o seguinte, dona Viviane, Maurício, nunca mais você viverá o que você está vivendo nessa encarnação. Nunca mais. Desencarnou, tchau Maurício. Desencarnou, tchau Viviane. Essa encarnação não se repete. Nunca mais você viverá, Rosângela, o que você está vivendo aqui agora. O momento presente, a encarnação presente tem que ser intensamente vivida, apaixonadamente vivida, porque ela não se repete. Não se repete. Está em Toronto, está no Canadá, não se repete da forma que está sendo vivido hoje. Não se repete. Pode reencarnar aqui, pode reencontrar pessoas, mas não se repete. Por isso que a encarnação presente tem que ser vivida intensamente, apaixonadamente. Sem medo. Hein? Parece que você quer viver tudo num segundo. Não. O grande pecado do ser humano é a gula. A vida tem que ser degustada. Cada momento tem que ser vivido intensamente. Se você está com medo de viver, como é que você vai degustar a vida? Hein? Tem que aprender. Tem que reencarnar lá em Salvador. Eu voltei lá comer aquela pãozinha de caranguejo. Mas o medo tem um pra quê? E pode ser um pra quê educativo. Sim. Há um limite para o medo, sim. Há um medo que protege, né? Protege. Mas o medo que protege é como a culpa que eu substituo por remorso. O medo que protege eu vou substituir por cuidado. Há um cuidado, há um cuidar de si, que você pode chamar de medo. Mas o medo, em geral, é o medo de viver, o medo de ousar, o medo de arriscar. O espírito precisa fazer isto, precisa eliminar esse medo, precisa estar presente 100% a cada momento
que escolher viver. O que você escolher viver, viva intensamente. Não faça meia boca, como se diz lá no Brasil, né? Pela metade. O autoconhecimento também sofre a dificuldade da frustração. A frustração decorre das expectativas que se cria para si e para o próximo, né? Decorre de se viver no futuro e não se viver no presente. Se a frustração lhe impede avançar, ela deve ser eliminada. Em lugar da frustração, coloque a ideia do replaneje, reavalie, reveja estratégias, reconsidere posições, mas não se frustre de tal maneira que isso anule suas possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, né? O autoconhecimento também sofre muito pelo atavismo. O atavismo quer dizer permanência no passado. O que é que tem no seu passado, Suza? O que é que tem no seu passado, Maurício? O que é que tem no seu passado, Iris? Não, ninguém vai querer saber. Eu tô tomando nota. Nada de bom. Não vamos lá. Uma vez, isso era muito jovem, eu comecei no Espiritismo, eu tinha 17 anos. Portanto, tenho uns 41 anos. Não aprendi muita coisa não, porque a gente está sempre aprendendo. E lá pelos 20 anos, eu estava participando de uma reunião mediúnica, 21 anos. Através de uma médium, incorpora um espírito. Eu estava sentado, assistindo a reunião, e o espírito me chamou e disse que ia me matar, ia me prejudicar nessa encarnação, porque eu tinha feito coisas muito ruins na encarnação passada. E eu nem vou dizer aqui o que ele disse que eu fiz, porque vocês iam embora. Porque pelo que ele disse que eu fiz, ato contínuo, um outro espírito incorpora numa outra médium e fala mais horrores que eu fiz no passado. Passado. Imagine. Aí eu fiquei calado, né? Fiquei calado. E falaram, esbravejaram. A reunião parou toda por causa daquilo. E eu ali, coitado de mim, recebendo aquele bombardeio, até que um deles disse assim: você não vai dizer nada? Eu disse: vou. Primeiro, eu não vou pedir perdão a vocês, nem desculpas, porque eu não me lembro. Segundo, se eu fiz tudo isso, vocês mereceram. Porque a gente só tem o que merece. Não terminei ainda, calma. Se eu fiz tudo isso a vocês, é porque vocês mereceram. Se eu fiz, já está feito. Já está feito. Bom, mas vocês estão me cobrando, não é? Eu vou pedir a vocês que andem comigo. Eu, um jovem de 21 anos, andem comigo. Porque vocês vão ver que hoje, eu não sou capaz de fazer isto. Andem comigo. Hoje, porque não me interessa o meu passado, porque o passado do espírito é revestido de ignorância. Andem comigo. E eles andaram comigo. Por quê? Porque eu sou espírito. Eu sou espírito. Eles são espíritos, são pessoas. Andem comigo.
Obsessores são pessoas. Os espíritos chamados de luzes são pessoas. Andem comigo. Andaram comigo. E eu ia ao centro, segunda, quarta, sexta e sábado. Nos domingos eu ia a leprosário, creches, hospitais. Isso foi minha vida durante muito tempo. E eles andaram comigo, só que ninguém aguenta. E passaram a ser espíritas. Não aguenta. Por que você está rindo? Adorei essa. Não aguento. Não aguenta. Tanta bondade. Não aguenta. Espírita é muito chato. Só pensa em espiritismo. Só pensa em Kardec. Só pensa em reencarnação, em mediunidade. Espírita é muito chato. Ia todo domingo. Ia dar passe nas pessoas no hospital. Ia em orfanato visitar crianças. Ia no hospital de criança com câncer. Isso é os domingos, porque não me interessava muita coisa. Não gostava de festa, sou um baiano que não vai à festa. Então, andaram. Mudaram, tem que mudar. Não vou me preocupar com o passado. Eu pergunto a vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 22 pessoas, 23. O presente de vocês, esta vida, justificaria, na próxima encarnação, vocês terem inimigos do passado? Entenderam a minha pergunta? Sim, estou pensando. Olha a pergunta. Vocês sabem a encarnação que vocês estão tendo, né? Aí, daqui a 50, 60, 80 anos, vocês vão desencarnar. Vão reencarnar. Na próxima encarnação, olhando para esta, justificaria ter inimigos na próxima encarnação? Inimigos do passado? Não. A maioria aqui não tem inimigos do passado. Não tem. Mas isso também foge ao meu controle. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se o fato de ter dado o diagnóstico de que um bebê é surdo, para mim, né, esse é o meu trabalho, os pais vieram para ouvir isso, mas a percepção do pai pode ser assim, depois do que aquela dona falou, minha vida mudou, que tudo de errado começou a acontecer. Estou aqui viajando, graças a Deus. Sim. Enfim, mas o ponto a minha percepção é uma coisa, fazer pessoas que não gostam de mim, né, ter pessoas que não gostam de mim, não depende de mim. Isso. Graças a Deus eu não tenho controle sobre isso. Isso. Lhe incomodaria ter pessoas que não gostam de você? Mas isso vai acontecer. Isso. Mas lhe incomodaria? Não. Teria que pagar alguma coisa a elas? Não. Não, então, pronto. Rezar, ajudar, suportar. Isto. Vou ajudar, mas ficar me sentindo culpado por ter cometido equívocos no passado, só vai me atrasar. Só vai me atrasar. Diga, Sodeto. Você quer dizer com isso que, por exemplo, a gente ouve muito quando se fala em pessoas que reencarnam com deficiência e que vieram monólogos, se não for com um problema e que vem para resgatar o passado, um fato que aconteceu no passado. Então ele não necessariamente está livre dessa cobrança. Vamos mudar os termos. Porque a nossa mente cria processos a partir de palavras que a gente usa. Então, um espírito não vem para apagar nem resgatar. Isso é uma palavra utilizada como símbolo. Eu prefiro dizer assim, o espírito retorna para aprender. Não para resgatar, para aprender. O espírito não retorna para apagar, mas retorna para aprender. Eu me lembro da encarnação de Albert Santos Dumont. Santos Dumont era um espírito problemático. Suicidou-se. E ele reencarnou lá no Rio de Janeiro. Isso quem conta é Chico Xavier, sou eu não. E ele nasceu filho de Mussa Tavares,
até o sobrenome parece com o de vocês, né? O nome dela é Mussa Tavares, e o marido dela chamava-se Clóvis Tavares. E tiveram um filho tetraplégico. Ele nasceu normal. Antes de completar 1 ano, ele tomou uma queda, bateu com a queda em cima de um brinquedo, bateu com a cabeça no chão e ficou tetraplégico a partir dali, e deu muito trabalho a eles. Mas eles cuidaram dessa criança. Ele desencarnou jovem, acho que com 16, 17 anos, se eu não me engano, Albert Santos Dumont. E foi uma reencarnação difícil para ele. Então, por que ele reencarnou com esses problemas? Porque ele fez uma autoagressão, Santos Dumont. Então, o espírito retorna para experimentar formas de aprendizagem. Mas a linguagem que se utilizava no passado é que o espírito voltou para pagar. Não, ninguém deve absolutamente nada a ninguém. Nós voltamos para aprender. Por quê? Porque Deus é amor e não pune criatura alguma. Por esse motivo. Então, se você porventura cometeu algum crime, alguma coisa no passado, olhe para o presente. Olhe para o presente. Te fiz essa pergunta porque quando eu saí da minha vida de Saulo, para ver se eu chego a Paulo um dia, em Brasília, e nós estamos fizemos os trabalhos de visita nas residências, pessoas doentes. Aham. Eu acompanho uma pessoa já há muitos anos e ela mesma sabe quem ela foi na vida passada e tudo que aconteceu com ela sabe. E ela, talvez seja o que você está dizendo, mudando sua palavra, né? Mas a consequência é a mesma. Porque ela sente tudo porque aconteceu na vida passada e ela veio para o resgate de uma forma em cima de uma cama e depois que foi feito um tratamento espiritual, uma operação no pescoço, ela conseguiu que levantasse a sua cabeça, ela ficasse de pé, e andar de campanha, pudesse caminhar um pouco. Mas ela sabe perfeitamente o que aconteceu. Veja, Então seria um resgate. Muitos sofrimentos que os espíritos atravessam poderiam ser evitados. Não porque não deveriam ter feito. Poderiam ser evitados porque eles próprios atraem esse tipo de situação. Há uma passagem do Evangelho de Mateus que Jesus diz assim: não desejo sofrimento. Se soubesses que holocaustos não quero, terias evitado a condenação de muita gente. O problema é que nós somos muito rigorosos nesse processo de evolução. Muitos espíritos não precisavam sofrer. Muitos. Tem um livro que eu aconselho lerem, até em inglês ele, daquele americano que desencarnou, chamado Ian Stevenson. Ele escreveu um livro que tem Reencarnação no Líbano. Canadense. Reencarnação no Líbano. Ele morava nos Estados Unidos, né? Por isso que eu... Reencarnação no Líbano. Casos de reencarnação no Líbano. E tem a reencarnação de uma menina. Aliás, está também, ele está no livro Reencarnação no Líbano, está num livro em inglês também, onde a reencarnação intercepta a biologia. É um outro livro dele. Ele analisa a encarnação de uma menina que ela nasceu com anéis no tornozelo
e na coxa, nas duas coxas, nos 2 tornozelos. Pele e osso. Pele e osso. A criança nasceu, pele e osso nas coxas, pele e osso nos tornozelos. E esta criança, lá pelos 4 ou 5 anos de idade, eu não me lembro exatamente, se lembrou da encarnação passada e contou à mãe. Ela se lembrou que foi um homem, era mascate, e foi assaltado na estrada. E os ladrões esquartejaram ele e botaram dentro da mala e jogaram no rio. Ela reencarna com essas marcas do esquartejamento. Ora, sim, e depois essas marcas vão desaparecendo e ela vai andar normalmente. Aos 11 anos já tinha desaparecido as do tornozelo, a de uma coxa tinha desaparecido, só estava na outra coxa, mas ela conseguia andar. E estava desaparecendo aquela contrição. Por que o espírito renasce dessa forma? Por causa da fixação do tipo de morte na vida anterior. Não precisava ter aquilo. Um dano provocado pelo outro? Pelo outro? Pelo outro? Pela cisão. Mas pelo outro? Não, não. Ou eu provoco em mim, você não tem capacidade de me fazer mal. Ninguém tem capacidade de fazer mal ao outro. O mal que me acomete, o mal que acomete ao outro, é feito por ele ou por mim mesmo. Não. Se um espírito me agride, essa agressão só vai me atingir se existir em mim as matrizes para aquela agressão. Não é ele que me faz isso. Não. Então, o que eu sofri aqui agora, corte, esquartejar e tal, desencarno, eu espírito, não sofro nada, não vou sentir. Pode não sentir nada. Normal, volto normal. Isso. Eu criei um problema na minha cabeça. Sim. Isso parece que é uma contradição. Não. Pegue André Luiz. Está na obra de André Luiz. A questão das matrizes perispirituais. O que altera o perispírito? Pegue os mensageiros, missionários da luz, e entre a terra e o céu ele vai analisar isso. Isso aqui é um problema para nós. Se a gente não analisar bem o valor que nós atribuímos ao passado, a gente permanece sofrendo, atravessando expiações autoimpostas. Por quê? Porque Deus é amor e não pune criatura alguma. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Se você puder livrar alguém de uma expiação, faça isso, independentemente se a pessoa mereceu ou não. Independentemente. Então a marca de nascença pode ser considerada uma autoexposição? Pode sim. Pode sim. Nesse livro, Onde a Reencarnação Intercepta a Biologia, tem um caso de um homem que ele era um ladrão na encarnação anterior, e ele, para fugir da polícia, ele dá um tiro de espingarda aqui no pescoço. Não sei se vocês lembram disso. E na encarnação seguinte, ele nasce com 2 marcas de nascença. Uma aqui, como se um objeto tivesse perfurado, e uma outra do lado da cabeça aqui, como se um objeto tivesse saído. A bala. Ora, por que essas marcas vão surgir? Será que se ele não tivesse lembrado disso, apareceriam? Será que se fosse alguém que tivesse atirado nele, apareceriam? Então é para a gente analisar como nós fixamos imagens, emoções. Elas reverberam perispiritualmente. Ou seja, eu levo tudo isso no meu inconsciente e volto com ela também. Volta. É por isso que eu tenho a minha orelha, eu cortei minha orelha na outra encarnação. Ou cortaram e isso para você é significativo.
Tem um livro de Divaldo, psicografado por Divaldo. O autor é Vitor Hugo. Eu não me lembro qual dos livros, se é Sublime Expiação, qual é o livro? O espírito foi contemporâneo de Divaldo no século XVIII. Acho que é Sublime Expiação. Divaldo me contou que quando ele psicografava esse espírito, que foi Richelieu, que reencarnou depois como Jesus Gonçalves em São Paulo. Ele teve 4 encarnações como Hanseniano. 4 encarnações. Desencarnou Hanseniano, reencarnou, a Hanseníase aparece de novo. Desencarnou Hanseniano, a Hanseníase aparece. 4 encarnações, a 5ª não sei porque o livro não fala da encarnação seguinte de Jesus Gonçalves. E ele dizia que quando ele psicografava Jesus Gonçalves, ele, médium, em vez de pegar no lápis assim, ele, médium, pegava no lápis assim, porque o espírito não tinha as falanges dos dedos. Não tinha, só tinha o cotoco, o espírito. Então as matrizes perispirituais atravessam a encarnação e vai influenciar na formação do corpo seguinte, independentemente da hereditariedade. Tudo isso por uma questão autoimposta, né? E é claro, existem mecanismos divinos que influenciam também nessas formações. Mas não é o outro. Não é o outro. Então, Adenauer, quando se fala, não sei se ainda se fala no Brasil, quando o Brasil falava muito da reencarnação compulsória, como é que se explica aí? Seria decantado isso? Veja bem, assim, a maioria das encarnações é compulsória. A margem de escolha nossa é muito pequena. É muito pequena. Chega um tempo no mundo espiritual que é como a morte no corpo físico, que o espírito tem que reencarnar. A maioria é compulsória. Muitos não querem reencarnar. E ultimamente todo mundo quer, né? Mas a encarnação, sinceramente, a encarnação está sendo cada vez melhor na Terra. É isso. Tanto aborto que está tendo. Hein? Tanto aborto que está tendo. Mas tanto amor também está tendo? Se você vê o conhecimento, inclusive, do médico do Brasil, as casas famosas, indo prece para os espíritos estão com medo de reencarnar por causa dos abortos. Mas nunca foi tão bom reencarnar. Porque o planeta está melhorando. Está melhorando. Eu não acho não, eu tenho certeza. O planeta está melhorando. Claro, é o progresso. As pessoas estão mais indignadas. A gente só sabe de mais coisa agora, mas eu acho que em geral está melhor. Claro que está melhor. Claro que está melhor. Você quer ver? Pegue os Estados Unidos. Agora o americano vai ter direito a um seguro de saúde, que no Brasil já tem há muito tempo, o famigerado SUS. Agora eles vão ter um SUS. Está melhorando. Mas eu não vou nem nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, nós temos uma guerra civil constante no Brasil. Era pior. Todo dia morto. Era pior. Era pior. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade está diminuindo. Não, eu não acho, são dados estatísticos. Se você pegar o IBGE e verificar a mortalidade de 1000 nascidos, diminuiu. Entendeu? A vida está sendo melhor. Nos últimos 100 anos, nós ganhamos 30 anos cada encarnação. O espírito vive mais. 30 anos a mais nos últimos 100 anos. A expectativa de vida no planeta está aumentando. No Brasil está aumentando. Então, a vida do encarnado tem sido melhor. Mas eu não estou falando como otimista, eu estou me baseando em dados reais. Não é uma questão de ser otimista, dados reais.
Nunca teve o planeta tão menos guerra como atualmente. Não, é melhor. Então, qual seria a palavra que eu usaria no caso? Frustrações, replanejar, rever, reconstruir. O passado, ativismo, usaria o quê? Presentifique-se. Presentifique-se. O espírito deve viver o momento presente. Mas esse momento presente deve ser vivido como espírito. Eu sou um espírito. Mais do que ser espírita, eu sou um espírito. Eu sou um espírito imortal. Isso deve ser integrado. Integrado. Isso não é uma crença. Se vocês me perguntarem, você acredita na existência dos espíritos? Não, eu sou um espírito. Portanto, crer é uma fase anterior. Você acredita em Deus? Não, eu sinto Deus. Crer é uma fase anterior. O Espiritismo não veio para fazer-nos acreditar. O Espiritismo veio para nos fazer reconhecer e integrar a consciência de que somos espíritos imortais. O que mais? Não, tem mais slide, mas eu acho que é muita coisa, né? E eu já comecei a ficar com preguiça de falar umas coisas. Né? Diga, Jó. Nós não podemos ignorar o passado. Sim. Porque senão seria ignorar a lei da causa e efeito. Sim. O presente tem efeitos do passado. O que você está dizendo é que o espírito amplifica os efeitos? Sim. Não pode anular tudo das causas. Certo, mas vamos lá, vamos por partes. Você não me disse que ia ter perguntas difíceis de responder. Olha, eu falei que era o nível da discussão era nível trabalhador, Veja bem. Trabalhador. Olha bem, Ju. Atendente. O passado não pode ser ignorado. Não queira esquecer as coisas. Queira compreendê-las. Eu não quero esquecer o que eu fiz. Eu quero compreender o que eu fiz. Na medida que eu compreendo, eu sei lidar com. Eu sei conviver com o passado, porque eu o compreendo. Então, para você poder viver o presente, você tem que trazer o passado para o seu presente para você poder entender e compreender. Não, eu não preciso trazer. Na medida em que ele surja, eu vou tentar compreendê-lo. Exatamente. Então, Ok. o passado não tem como Mudar. ele ficar no passado, porque ele vem, ele faz parte disso. Aí veja, quando ele vier, ao invés de dar a ele o significado que foi dado no passado, eu vou no presente ressignificar ele. Ok? Ele não é a mesma coisa. Então, se eu matei você lá atrás, eu hoje não vou me sentir assassino. Hoje. Eu vou saber que ali eu fui assassino. Hoje não. Porque eu vou ressignificar esse ato à luz das circunstâncias que se deram naquela época. Hoje eu não sou assassino. Então isso é ressignificar o passado. Agora, a questão de amplificar, sim, muitos espíritos, ao considerar o passado como idêntico ao presente, ou como se fosse o presente, amplificam e sofrem. Você quer ver? Para ilustrar. Tem um livro de André Luiz que se transformou em filme lá no Brasil, chamado E a Vida Continua. Tá? No começo da história, são três amigos. Três amigos. João, José e o outro lá, nem me lembro. 1, 2, 3. Os três foram para uma caçada. Lembra da história? Os três foram para uma caçada. E 2 queriam matar o terceiro, sem conversarem. Um queria matar 2, porque 2 estava de olho na mulher dele. 3 queria matar 2,
porque 3 queria a mulher dele. Quer dizer, 2 estava errado de tudo quanto é lado. Os 2 atiraram ao mesmo tempo. Se distanciaram e atiraram ao mesmo tempo. E mataram o sujeito. Quando ele desencarnou, o que é que ele fez? Foi se vingar? Não. Como ele estava interessado na mulher de um deles, foi para casa ver a mulher. Porque o espírito desencarna e vai atrás do seu coração. Onde está seu coração? Ele foi lá para a casa do outro. Ok. Foi lá para a casa do outro. E ficou lá perto da mulher que ele gostava. Enlouqueceu ela. Porque era um amor doentio, né? Os 2 desencarnam. Os 2 são assassinos? Com certeza. Sim. Não, os 2 assassinos. Os 2, porque os 2 intentaram matar. Os 2 eram assassinos. Desencarnam. Para onde foi o personagem principal assassino? Ele foi para um lugar maravilhoso no mundo espiritual. E era assassino. Matou. Queria matar. Por motivo torpe, ele queria matar. E matou. E foi para um lugar bem bom e ainda arranjou uma namorada. Arranjou uma namorada. Depois que ele matou, o que ele fez? Oxe, depois que ele matou, ele ficou na dele, morreu de câncer. Ele foi fazer uma cirurgia lá em São Paulo. Conheceu uma mulher lá em Poços de Caldas, na praça de Poços de Caldas, sei que vocês conhecem. E foi desencarnar depois de 1 ano da cirurgia de câncer. E o câncer não tem nada a ver com o assassinato. Desencarnou, foi para esse hospital no mundo espiritual por causa do câncer. Ninguém chamou ele de assassino. Não foi para o umbral. E ainda depois de 1 ano, veio a menina que ele conheceu em Poços de Caldas passar, no mundo espiritual, ele chamou-a e aí começaram a namorar, ele mais velho do que ela. Isso está no livro. Está no livro. Por que que o passado dele não foi considerado? Por quê? Não. O bem que se faz não anula o mal que se faz. Não há esse balanceamento, não. Você vai evoluir se você fez muito mal. E aí você volta para tentar corrigir, digamos assim. Você volta para que você não cometa esse mal de novo. Se você passe por esse ensinamento, por essa lição. O espírito não volta para corrigir o mal. O espírito volta para aprender. Tá. Para aprender. Uma outra palavra. Volta para aprender. Para aprender, para integrar esse conhecimento. Isso, sempre assim. Tá. Não importa aquele mal que fez, ele não vai pagar por isso. Ele volta para aprender. Sempre assim. Para aprender, para aprender. Por que que ele não voltou para pagar? Por que que ele não sofreu no mundo espiritual? Claro, ele não tinha culpa. O outro que ele matou não estava nem aí, não se vingou. Não se vingou, nem se preocupou, foi atrás da mulher. E aí? Como é que fica isso? Isso é psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Não é interpretação minha, não. Está lá. Não se culpe. Ele não ficou ancorado ao passado. Sim, não se ancore ao passado. Ele se lembrava do que fez, mas não se preocupou em sofrer, em pagar. Está lá no livro. E a vida continua. Eu me lembro que ele se questiona isso, né? Como é que eu matei e como é que o outro que eu matei está lá no umbral e eu não fiz nada. Ele sofre de ver o que aconteceu com a filha dele, ele sofre ao ver... Por outros motivos, mas nada porque matou. Mas porque ele se
tinha o responsável por ter tirado aquela vida naquele momento. Não sofreu por isso. Não foi para um umbral. Que tal? Isso é para a gente refletir sobre. É preciso estar no presente. Todo o passado é revestido de ignorância. Todo o passado é revestido de ignorância. No século XVIII, século XIX, muita coisa se fazia por ignorância. Alguém aqui vai se sentir culpado porque há 10 mil anos atrás era antropófago? Tem que contextualizar. Tem que contextualizar. O espírito, ele evolui à medida que ele integra habilidades e competências. O que nós chamamos de evolução moral é a capacidade do espírito de integrar ao seu ser valores, habilidades, competências. Isso é evolução moral, é isso. Então, voltando à pergunta inicial, para que serve o Espiritismo? Para nos levar à consciência de que somos espíritos imortais. Essa é a utilidade do Espiritismo. O mais a gente vai adquirindo à medida que a gente for estudando, refletindo sobre o que a gente recebe de orientação do mundo espiritual. Porque nós outros aqui adentramos aquela porta com o propósito de resolver algumas questões, mas quando saímos dela, assumimos a postura agora de orientadores, curadores. Nós já não estamos mais naquele lugar de quem vem curar dores, mas sim de quem se propõe, além de curar as próprias dores, contribuir para a cura das dores alheias, né? Então nós já estamos numa outra condição que merece reflexões mais profundas, né? Questionamentos, para a gente avançar. Por quê? Porque somos espíritos, é por isso, porque somos espíritos, né? Vivendo uma experiência fantástica de ser espírita, né? Que é uma experiência renovadora, né? Ser espírita. Alguma pergunta? Tentar assimilar tudo isso. Amanhã tem mais, né? Amanhã de manhã, amanhã de noite, domingo, né? Nós estamos começando. Isso aqui foi só um refresco, né? Foi só um aperitivo para a gente refletir. Tá bom?